Perigoso. Funcionários da CAGES caem em buraco durante manutenção da rede de esgoto em Fortaleza. Ficha suja. Médico cearense preso na Paraíba por bater em ex-namorada em São Paulo já foi detido por fazer criança refém e agredir policiais. O flagrante de importunação sexual em Groaíras. Homem entra em farmácia onde havia apenas uma funcionária e baixa as calças. Nova Praia de Iracema. Obras de revitalização começam, mas podem esbarrar em projetos que dependem do governo do estado. E ainda, depois do Ministério Público, Supremo Tribunal Federal entra na briga para derrubar a taxa do lixo em Fortaleza. As notícias da sexta-feira, agora, no Jornal da Cidade. Boa noite. O JC começa com o flagrante de uma perseguição policial que assustou os moradores do bairro Monte Castelo, em Fortaleza. Esse homem aí, olha só, presta atenção na imagem. Ele está fugindo da polícia e cai do telhado. Ele é suspeito de assalto. Estava fugindo por cima das casas. Desceu pelo corredor dessa daí e continuou correndo. O policial vem logo atrás. Sobe, pula o portão e continua a persegui-lo. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o homem foi preso 3 horas depois. Ele estava com tornozeleira eletrônica, porém, o aparelho havia descarregado. Olha só, novamente o momento em que ele cai de cima do telhado e mesmo assim consegue sair correndo. E um caminhão que partiu de São Paulo com destino ao Ceará foi parado na estrada depois que a polícia recebeu uma denúncia. No meio das encomendas, havia droga, cocaína e maconha. A abordagem da polícia aconteceu na rodovia que liga Crato à divisa com Pernambuco. A droga estava na carga de um caminhão com outras encomendas que vinham de São Paulo. Nós recebemos informe, de que havia saído uma carga de Guarulhos com destino a Juazeiro do Norte. E aí fomos mais a fundo nesse monitoramento e descobrimos que ela estava entrando no Ceará. Tiago Bessa da Silva e José Hélio de Freitas foram presos no momento em que foram à transportadora receber a droga. Foram apreendidos 40 quilos de droga, 37 de maconha e 3 quilos de cocaína e de pasta base. Os suspeitos que não tinham antecedentes criminais foram autuados por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Aqui na delegacia, as investigações continuam com o objetivo de identificar e localizar outros membros da organização criminosa. A partir de agora, a equipe do Núcleo de Combate ao Crime Organizado vai analisar todo o material apreendido, porque não foi só droga, a gente tem celular, tem várias anotações, que remetem ao tráfico de drogas. Isso deve ser apurado para a gente ver de onde saiu a droga, se esse realmente era o destino final, se existem outras pessoas envolvidas. 2 funcionários da CAGES caíram em um buraco de aproximadamente 5 metros de profundidade enquanto realizavam um serviço de manutenção da rede de esgoto no bairro São João do Tauap, em Fortaleza. As imagens que você vai ver são do resgate de um dos homens que ficou desacordado após a queda. Uma viatura policial passava pela área e fez o trabalho antes da chegada dos bombeiros. A vítima foi amarrada a uma corda e içada até o lado de fora do buraco, onde recebeu os primeiros atendimentos. Os 2 homens foram levados para o IJF no centro da cidade e já receberam alta médica, segundo a CAGES. A canoa havaiana usada pela mulher que morreu enquanto remava na praia de Iracema foi periciada. Ao vivo, a Wesmênia Lopes tem mais informações. Boa noite para você, Wesmênia. Boa noite, Alexandre, e para todos que assistem ao Jornal da Cidade. Isso mesmo, a PFOS realizou a perícia na canoa em que a remadora estava no dia em que sofreu o acidente. Na segunda-feira. No dia, a remadora participou de uma aula e depois dessa aula ela resolveu passear de canoa com uma amiga, mas não voltou. O Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, a CIOPAE, além de remadores profissionais, participaram, fizeram várias buscas pelo corpo, pela nadadora, pela remadora, durante 2 dias. O corpo dela foi encontrado na Vila do Mar na última quarta-feira e nós acompanhamos todo esse caso. O equipamento estava na Praia do Mucuripe,
tem a identificação da remadora e foi vistoriado por profissionais cada detalhe do equipamento, inclusive os itens de segurança. Tiraram fotos que serviram para embasar os laudos do inquérito que investigam a morte da remadora. Viu, Alexandre? Volto com você. Obrigado, Esmênia. E 2 dias após o corpo dessa mulher que praticava remo ser encontrado, representantes do Conselho Regional de Educação Física realizaram uma fiscalização em toda a região da Avenida Beira-Mar. Diariamente, praticantes de atividades físicas se reúnem na beira do mar. E para garantir se as condições oferecidas à população estão em conformidade com as legislações, é que o Conselho Regional de Educação Física atua no local. Ações de fiscalização são realizadas rotineiramente aqui na faixa de areia da Beira-Mar, polo de concentração de atividades ao ar livre. O Conselho Regional de Educação Física ele tem como função primordial a fiscalização do exercício profissional. E é diante disso que a gente vem fazendo rotineiramente essa intervenção, de fiscalização em todo o ambiente público. Não só na Beira-Mar, mas também nos parques, praças e todo o estado do Ceará. Em fevereiro deste ano, a fiscalização do Conselho flagrou 6 pessoas exercendo a profissão de forma ilegal. Nós temos um código de ética, nós temos um código de intervenção profissional do Conselho Regional de Educação Física que garante exatamente que o profissional vai seguir esses termos, esses documentos para garantir exatamente essa segurança para a população. Rômulo alerta para que os profissionais sinalizem quais os itens de segurança obrigatórios na prática de esportes náuticos. Nesta semana, uma mulher morreu afogada após cair no mar quando praticava caiaque. O corpo foi encontrado após 2 dias na Vila do Mar. O esporte náutico hoje está em alta, Nós temos escolas de natação, escolas de canoagem e isso tudo deve ser muito bem observado por aquelas escolas que estão ali prestando esse serviço para a população, Embora seja algo que a gente vê de um âmbito assim, vamos dizer, privado de uma escola que está prestando esse serviço, mas o profissional ele tem por obrigação sinalizar para todos os seus praticantes os itens de segurança. No caso das escolas de canoagem, é importante o uso do colete, no caso da escola de natação, é importante o uso da boia salva-vidas para justamente a gente eliminar qualquer tipo de risco que possa vir a acontecer de forma fatal, de forma realmente assim que a gente lamenta, tudo que aconteceu. Quem passa pela Praia de Iracema já percebeu o novo canteiro de obras tomando parte do calçadão. O projeto de revitalização desse trecho foi assinado, mas depende de ações do governo para continuar. Encontrar tapumes no lugar das fotos da viagem tão sonhada pode não ser agradável para o turista. O calçadão da Praia de Iracema está em obras, mas nada que desanime os visitantes que estão na cidade. Eu acredito que daqui a um tempo, quando terminar, vai ficar legal, mas não deu para eu conhecer muito bem ainda, porque a gente acabou de chegar. Tá evoluindo. Dá vontade de voltar para ver o resultado? Vou voltar, se Deus quiser. Os trabalhos das equipes da Prefeitura estão em 2 pontos, no espigão da Avenida Rui Barbosa e na estátua da Praia de Iracema, Guardiã. A demolição já foi feita e já vai iniciar agora a construção do novo calçadão. Está sendo feito dessa forma para quê? Para que a gente possa interromper o tráfego no calçadão antigo totalmente apenas depois do novo estar pronto. Assim a gente garante a acessibilidade das pessoas aqui nessa região. Também depois de pronto o calçadão vai ser feita uma nova interrupção de tráfego. Dessa vez nós vamos interromper o tráfego dos veículos também, para que seja feita a via e o restante do calçadão. O projeto deve se estender até próximo à antiga ponte metálica e à área do Poço da Draga. A pista também deve passar por melhorias, com a implantação do piso intertravado. As obras na Praia de Iracema devem requalificar todo o calçadão. O projeto prevê a criação de pequenas praças e ciclovias. A ideia é de continuidade, seguir o mesmo padrão do que já foi feito no restante da Avenida Beira-Mar e entregue no ano passado. Alguns prédios da área turística não vão ser incluídos no projeto, segundo a Secretaria de Infraestrutura do município. Um deles é o edifício São Pedro, construção histórica que está com a estrutura danificada. O governo já afirmou ter o plano para transformar o lugar no equipamento cultural, mas existe um impasse quanto à venda do imóvel pelo proprietário. Está um impasse com relação àquele prédio e ele tem risco, inclusive, de desmoronamento, E a prefeitura não tem como interferir nessa situação. Outra indefinição é a obra do Aquário de Fortaleza. O governador Eumano de Freitas chegou a dizer que faria uma parceria público-privada para resolver a questão. Mas até agora o que foi feito de obras no local segue se desgastando. O aquário ele nunca foi feito, nunca foi iniciado e a gente tem uma ruína lá. Nós conseguimos ainda
no ano passado, recuar o tapume do aquário para poder fazer a requalificação ali da praia do Havaizinho. Um terceiro equipamento que a Guarda restaura é a Ponte dos Ingleses. O fechamento do cartão postal foi em 2018 e até agora aguarda a retomada das obras. Foi feita uma parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, em que a Prefeitura faria a reestruturação da ponte, a recuperação dessa estrutura. Esse trabalho já foi concluído há mais de ano, que já está permitida o início da obra, da segunda fase da obra de responsabilidade do Governo do Estado, que é de reconstrução do restante da ponte, dos equipamentos, mas até agora não temos nenhuma sinalização de como vai acontecer aquele projeto. Em nota, o Governo do Estado disse que o aquário está dentro do pacote de concessões ainda em andamento. Sobre a reforma da Ponte dos Ingleses, a gestão informou que quebrou o contrato com a empresa responsável pelas obras. Já com relação ao edifício São Pedro, o governo aguarda a apresentação de documentos pelos proprietários do imóvel para realizar a desapropriação. Estamos prestes a começar mais um feriadão. Segunda-feira é Dia do Trabalhador. E o comércio de Fortaleza, como é que fica, hein? As lojas de rua vão funcionar, como as do centro. As lojas de rua não vão funcionar, como as do centro nem as dos shoppings. Assim como os bancos, padarias, farmácias e postos de combustíveis. Esses sim abrirão normalmente. Você pode acessar o QR Code que aparece aqui no canto da tela para saber os horários das linhas do VLT que serão alteradas no feriado. E você vai conhecer agora mais sobre o programa Cozinha Solidária, que começou a ser executado esta semana no Ceará. O governo está cadastrando as entidades que irão coordenar as unidades distribuidoras de alimentos. Quando estiver em pleno funcionamento, a estimativa é oferecer mais de 100 mil refeições por dia em todo o estado. Beto é coordenador do projeto Irmão Sol, Irmão Lua e faz distribuição de refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade no bairro Canidezinho e adjacências. Hoje o projeto ele atende a 500 famílias. Ele vem através das doações da sociedade civil que chega e transforma, não só os alimentos, mas às vezes ele entrega uma televisão, uma geladeira, nós vendemos, né? E isso aí nós trabalhamos para a produção dos alimentos, compramos os alimentos. Beto reforça que as doações são importantes para que mais pessoas sejam beneficiadas com a ação social. Isso porque ajuda também outras instituições, como a da Regina. Essa parceria que é firmada entre o seu BMGP e o projeto Irmão Sol, Irmão Lua é muito importante, porque vem beneficiar 200 famílias que são alimentadas e que passam fome e vivem em vulnerabilidade social. O edital de chamamento de até 39 unidades gerenciadoras de cozinhas solidárias, como a Irmão Sol e Irmão Lua, foi publicado no Diário Oficial do Ceará. O principal objetivo é dar suporte com insumos e recursos para mais de 1.200 unidades produtoras de refeição. Um investimento de R$ 184 milhões para as secretarias de Desenvolvimento Agrário e Proteção Social, que executam o programa. Após um mês de publicação, as entidades selecionadas serão divulgadas. O Estado também deve avaliar as condições dos espaços. São dados mínimos realmente exigidos, como um fogão, uma geladeira, utensílios que dê capacidade de produção de pelo menos até 100 refeições ao dia. E a partir daí, o Estado vai repassar para essa unidade gerenciadora, essa entidade mãe, recursos para que elas possam encaminhar gêneros alimentícios para essas cozinhas, como também ajuda de custeio, inclusive para a manutenção de equipamentos. Segundo a primeira-dama Lia Freitas, são 11 entidades que gerenciam as cozinhas sociais de Fortaleza e 28 nos 183 municípios em 14 regiões de planejamento do Estado. A previsão é alimentar mais de 100 mil cearenses por dia. A gente tem tido muitas reuniões e uma das que mais nos marcou foi uma cozinha no bairro Janguru Sul, que uma criança estava lá, por exemplo, e a gente dizia, você não vai se alimentar? Ela disse, não, porque na minha casa hoje eu tenho. Então a ideia é que essas 100 mil refeições, ela não tenha realmente um endereço, um nome de uma pessoa, exclusivamente, mas é atender aquele que está em extrema vulnerabilidade, em extrema invisibilidade. Acabar com a fome é uma das propostas de campanha do governador Eumano de Freitas. E publicar o edital nos primeiros meses de governo reforça o compromisso com a iniciativa, que prevê ainda a criação do cartão Ceará Sem Fome, um programa que visa dar R$ 300 para famílias em situação de vulnerabilidade. Nós vamos estar brevemente também entregando para as famílias que estão em insegurança alimentar grave, numa quantia de R$ 300 de complemento para essas rendas dessas famílias. Nós
nós vamos também estar priorizando a agricultura familiar. Então, nós já estivemos, inclusive, em Brasília, com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, onde nós vamos estar trazendo também um programa de doação simultânea de alimentos para que a nossa agricultura familiar produza para essas cozinhas. É a oportunidade que vai dar para as pequenas, médias e grandes cozinhas, não só em Fortaleza, mas no interior do estado. E também esse tempo que vão ter para matar a fome, porque, como o Herbert de Souza dizia, que quem tem fome tem pressa. Fim de semana de folga para a maioria, mas de trabalho intenso para quem trabalha com a bola no pé. Vai ter Fortaleza e Ceará em campo pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Balacó. Meus amigos, o fim de semana reserva jogos de muito peso para Ceará e Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Na Série A, o duelo do Fortaleza é na parte de cima da tabela. O Leão do Pici recebe o Fluminense, líder do Brasileirão, e time que vem jogando fino da bola com um elenco poderoso, que tem Marcelo, Ganso e o argentino Herman Cano, artilheiro absoluto do futebol brasileiro desde o ano passado. Ou seja, é parada dura, mas nada que assuste o Fortaleza, que também vive uma grande fase, embalado por 3 vitórias seguidas. A promessa é de um jogo de alto nível neste sábado, às 4h30 da tarde, na Arena Castelão. Já o Ceará também tem um duelo chave, só que pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Vovô enfrenta o ABC de Natal em uma partida carregada de tensão. Afinal, será o duelo de 2 times que tem hoje a pior campanha da Série B do Brasileiro, com 2 jogos e 2 derrotas. Ou seja, são equipes que buscam a todo custo a reabilitação no campeonato. Afinal, quem sair derrotado nesse duelo vai ficar numa situação bem dificultosa na Série B, isolado aí na lanterna. Dessa forma, já dá para projetar aí um duelo franco e bem movimentado neste domingo, às 6 da noite, no estádio Frasqueirão, em Natal. E sabe qual é o melhor de tudo? Você vai poder acompanhar todas as emoções de Fortaleza e Fluminense e ABC e Ceará aqui nas rádios do Grupo Cidade, que terão transmissão aqui da Cidade AM 860 e também na Jovem Pan News Fortaleza FM 92.9. Daqui a pouco você vai ver. Médico cearense preso na Paraíba, suspeito de bater na namorada em São Paulo, já havia sido detido por fazer criança refém e agredir policiais. E ainda, depois do Ministério Público, Supremo Tribunal Federal entra na luta contra a taxa do lixo em Fortaleza. Prepare-se para revolucionar sua liderança e obter o melhor da sua equipe. O Enge 23 está chegando ao Teatro Rio Mar no dia 29 de abril. Descubra as melhores práticas de liderança. Conecte-se com outros empresários e líderes de sucesso e torne-se um líder ainda mais eficaz. Garanta já sua inscrição em www.voxenge.com.br ou pelo WhatsApp 85 981 12 24 51. Participe do Enge 23 e torne-se o líder que sua equipe precisa. Era um 15 de outubro, né? Eu estava em Brasília. Quando eu estava chegando no aeroporto, a assessoria do então governador Camilo Santana me ligou e já retornei no avião com ele, pousamos em Fortaleza, fomos direto para o local do acidente. A imprensa teve um papel fundamental. Criamos uma rotina de procurar a imprensa para que a gente pudesse passar para eles o que é que tinha sido feito, o que é que estava sendo feito e qual era o prognóstico de ação. A grande lição do André foi essa questão da solidariedade humana. Depois de retirar a última vítima, fizemos ali um momento de silêncio. A gente deu oficialmente por encerrada as operações do edifício Andréia. Quem passou aquilo ali, quer seja bombeiro, quer seja a imprensa, quer seja um cidadão de Fortaleza, ele vai ter aquilo gravado na sua mente sempre. Cidade 190. Jornalismo do dia a dia. Histórias que marcam para sempre. O BG Manhã chega com aquele bom dia, cheio de afeto e alegria. É um noticiário que traz tudo o que você precisa saber antes de sair de casa. E o melhor, com aquele cafezinho. E na hora do almoço, a gente não fica para trás. Para começar, o Cidade 190 atualiza você sobre as principais ocorrências do estado. E logo depois tem o Balanço Geral, com a Hora da Venenosa, as aventuras de Ednei por aí e muito mais. E na sua volta para casa, outra dupla de peso. Para começar, Cidade Alerta Ceará.
É isso mesmo, Isis. Afinal, logo depois tem o Jornal da Cidade, para você terminar o dia bem informado. É isso aí, Bianca. De segunda a sexta tem informação de qualidade na tela da TV Cidade. Então, liga no 8.1 e vem. Se o assunto é esporte... Um homem desapareceu após dar entrada em um hospital na cidade de Russas, região jaguaribana. José Maírton de Lima, de 59 anos, foi internado com Covid, mas na última terça-feira fugiu da unidade, sem ser visto por ninguém. Ele ainda estaria com os curativos nos braços e a pulseira de identificação do hospital. A família registrou um boletim de ocorrência e a polícia investiga o caso. No bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, estudantes correm risco sempre que chegam ou saem da escola. A avenida em frente à instituição, além de ser muito movimentada, ainda está com a fiação tão perto do chão que é preciso se abaixar para passar. Um perigo. Avenida Professor José Arthur de Carvalho, no bairro Lagoa Redonda, é sempre movimentada. Neste trecho, o trânsito se intensifica no horário de entrada e saída de alunos desta escola estadual. Um perigo, segundo este homem, que além de ser pai de um estudante, mora na região. Já não é da agora, né, que está acontecendo os acidentes. Aqui teve um acidente gravíssimo, veio o semáforo, foi colocado no local errado, teve uma batida agora esses dias, foi trocado para cá e a fiação, ó, continua desse jeito. Esse dia mesmo o caminhão passou aqui, derrubou o fio aqui, puxou, e é direto, é constantemente. Eu acho que as fiações estão numa posição completamente errada. E a gente consegue ver, inclusive, ó, que para a gente conseguir passar para o outro lado, é dessa forma. Ramires consegue mostrar para vocês, mas é assim, gente, que os alunos precisam para conseguirem ter acesso aqui à entrada da escola. De acordo com os pais de alunos, o problema é ocasionado por criminosos que furtam os fios dos postes na madrugada. Além do risco de choque elétrico, há o prejuízo para o trânsito, já que os semáforos param de funcionar. E é inadmissível, em frente à escola, né? Uma escola dessa aqui pública, cheia de crianças, tem arruma de fiação dessa. Sabe-se lá se tem choque elétrico, energia? A MC disse que o semáforo já opera normalmente. A Enel informou que os fios mostrados na reportagem são de telecomunicação, ou seja, não são responsabilidade da distribuidora de energia. Já a Secretaria da Segurança Pública garantiu que apura o furto de fios na Lagoa Redonda e solicita que a população registre um boletim de ocorrência. 2023 começou com investimentos e muito otimismo no setor da construção civil. Hoje, os destaques do primeiro trimestre foram homenageados em mais uma edição do Flash Imobiliário. No primeiro trimestre de 2023, o Ceará se destacou nas vendas de imóveis. Aldeota foi o bairro de Fortaleza que teve mais valorização do metro quadrado, com aumento de 1,8% no comparativo entre fevereiro e março. Na região metropolitana, o município de Eusébio teve valorização de 1,44% no mesmo período. As vendas de imóveis em 2023 no Ceará estão aquecidas. Neste primeiro trimestre, os resultados foram os melhores, considerando o mesmo período dos últimos 5 anos. E um segmento que ganhou destaque nesse período foi o de segunda moradia, que são os imóveis como as casas de praia. Nos surpreendeu o resultado de 2023. Nós estamos 28% acima em unidades e nós estamos com mais do dobro do VGV, mais de 100% do VGV vendido nos 3 primeiros meses de 2023 em relação a 2022. Então, o que é que eu posso sentir? O que é que eu posso dizer? Que o mercado está bombando. Na edição deste mês do Flash Imobiliário, as empresas que mais se destacaram nas vendas de imóveis no trimestre foram premiadas. A premiação foi dividida por segmentos: Minha Casa Minha Vida, de imóveis mais populares, segunda moradia e médio e alto padrão. Houve também o reconhecimento das 20 construtoras que mais venderam até o mês de março. Primeiro lugar geral em vendas no primeiro trimestre de 2023, a construtora das Artes espera que os resultados se mantenham ao longo do ano. Isso é fruto de muito trabalho, do trabalho de uma equipe, um trabalho de longo prazo e que a gente espera ainda
colher muitos frutos adiante. Em maio, a maior premiação do setor imobiliário vai reconhecer as construtoras que vêm se destacando no cenário local. O prêmio Cidade Imobiliária é uma parceria com o Grupo Cidade de Comunicação. Dia 10 de maio vai ser a maior festa do mercado imobiliário, onde os campeões de todos os segmentos do mercado, além de personalidades importantes para o crescimento do setor, vão ser reconhecidos com um belíssimo troféu, Prêmio Cidade Imobiliária do Grupo Cidade de Comunicação. E ontem você viu em primeira mão no Jornal da Cidade que o Ministério Público pediu a suspensão da taxa do lixo. Imediatamente surgiu a dúvida na cabeça do fortalezense. E se eu pagar? Bem, a Secretaria de Finanças do município esclareceu essa dúvida. Mas, Menha, e aí? O contribuinte corre o risco de ficar no prejuízo? Não, viu, Alexandre? Segundo a secretária titular da pasta de Finanças da Prefeitura de Fortaleza, se a cobrança for suspensa, o contribuinte vai ser reembolsado e com correção monetária. Vale a gente lembrar que até os empresários pressionam a Prefeitura de Fortaleza contra a taxa do lixo. O Ministério Público do Estado do Ceará entrou com uma ação de inconstitucionalidade pedindo a suspensão da taxa. E segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Judiciário tem até 48 horas para analisar a liminar e depois eles vão apreciar o mérito da ação. E depois o julgamento será pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. A Prefeitura disse que ainda não foi notificada e a secretária falou ainda que desde o primeiro semestre de 2022 esse tema é discutido. O reembolso deve ser analisado após reunião caso a taxa realmente seja suspensa. Viu? Volto com você no estúdio. Obrigado, Esmênia. E uma reunião realizada entre CDL, Sebrae e Prefeitura de Fortaleza debateu estratégias para atrair novos investidores para o centro da cidade. Quem pensa em comércio tem como principal referência o centro de Fortaleza. A gente conta de tudo aqui, os preços são acessíveis demais, né? E eu não vou mentir, eu acho acolhedor o centro. Estratégias para atrair novos investidores para o centro foi o tema central do encontro. Na avaliação do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis Cavalcante, quem pensa em montar um negócio, o local mais recomendado é o centro da cidade. Você quer ser empresário, você quer empreender e você tem a dúvida ou então não sabe onde começar o seu negócio, comece no centro. Você começa no centro porque tem toda a infraestrutura pronta para lhe receber. Tem loja, tem produtos de diversos tipos. De acordo com dados apresentados pela Secretaria de Finanças de Fortaleza, o centro figura em primeiro lugar na arrecadação de ISS na capital. Por ano, o imposto gera 221 milhões de reais para o município. É o terceiro bairro de maior volume de IPTU gerado para o município, então a gente tem um maior interesse em firmar essa parceria, em movimentar a economia da região do centro, porque com isso ganha o centro, ganha a cidade e ganha a população fortalezense, que o tributo arrecadado se converte em serviço prestado para toda a cidade. A CDL pontua que os dados sobre a arrecadação servem para atrair mais investimentos, que devem beneficiar o comércio. Olha, nós arrecadamos, nós empregamos, né? Enfim, nós temos os maiores empreendimentos em termos de volume e arrecadação no centro. Então, nós precisamos do apoio no centro de Fortaleza com políticas públicas, como, por exemplo, nós precisamos de uma reforma na Praça do Ferreira, nós precisamos de incentivo fiscal para moradia no centro de Fortaleza. Parceiro da CDL, o Sebrae avalia as estratégias que têm como objetivo fortalecer os negócios no centro da capital. O centro da cidade hoje pode isentar em até 60% o valor do ISS, que é um benefício fiscal super interessante. Nós podemos e devemos ter um programa de qualificação dessas empresas, qualificação das suas equipes, qualificação da sua gestão. Então o Sebrae ele tem consultoria, ele tem capacitação, ele tem o selo de qualidade voltado para empresas de serviço que fazem com que a empresa melhore a sua competitividade. Então eu acho que juntos, as instituições, cada uma exercendo o seu papel e tendo esse direcionamento para o centro da cidade, nós conseguimos fortalecer quem já está lá e atrair a atenção de quem quer montar negócio para que se localize no centro de Fortaleza.
A tribo indígena Tremembé, que habita a região da Barra do Mundaú, em Itapipoca, litoral oeste do estado, teve a marcação do território homologada hoje. Em um evento realizado em Brasília, o presidente Lula assinou o documento que reconhece a área de mais de 3.500 hectares, onde hoje vivem 580 famílias pertencentes à etnia. Além disso, o governo anunciou a liberação de 12,3 milhões para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas e assinou 2 decretos que recriam o Conselho Nacional de Política Indigenista e institui o Comitê Gestor de Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. E o tripulante de uma canoa desapareceu hoje no Rio Coreaú, em Camusim, litoral oeste do Ceará. As informações com Jonas Deisson. A Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento do caso e iniciou as buscas. A corporação disse que logo após saber do caso, iniciou uma operação de busca e salvamento coordenada pelo Salvamar Nordeste, com a participação da Capitania dos Portos do Ceará. A equipe de inspeção naval e embarcações da agência da Capitania dos Portos em Camusim ajuda também nas buscas. Também foi solicitado o apoio da 1ª Companhia do 3º Batalhão do Bombeiro Militar, além da Coordenadoria Integrada das Operações Aéreas da Secretaria da Segurança Pública, a CIOPS. Um aviso aos navegantes foi emitido e realizado contato com a comunidade marítima no intuito de ampliar a divulgação sobre o ocorrido e também de alertar todas as embarcações que estejam navegando em áreas próximas ao desaparecimento para apoiar nas buscas. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. E os triciclos estão proibidos de circular no calçadão da Praia de Iracema, em Fortaleza. Wesmênia, e esses veículos, de passeio vão para onde? Olha, Alexandre, nesse primeiro momento, segundo a Prefeitura de Fortaleza, é permitido o trânsito desses veículos pela ciclofaixa, né? A gente sabe que algumas pessoas utilizavam ali a calçada, mas o local permitido mesmo para esse trânsito é ali na ciclofaixa. A Prefeitura fará uma reunião com os empresários para conscientizar o uso de triciclos na orla de Fortaleza, né? Além disso, os veículos motorizados também só podem transitar nesse primeiro momento na ciclofaixa da Praia de Iracema. A circulação dos triciclos da Praia de Iracema foi alvo de reuniões tanto da Regional 2 como 12 e também dos empresários ali que exploram a área de serviço da orla da capital. A gente vale lembrar que tem uma autorização provisória de 90 dias que havia sido concedida, né, para bicicletas e patins, mas essa autorização ela não inclui os triciclos, né, os veículos motorizados. Então vale a gente reforçar que apenas na ciclofaixa que é permitido o trânsito desses veículos motorizados. Viu, Alexandre? Volto com você. Obrigado, Esmênia. Vejo daqui a pouco esse flagrante de importunação sexual. Um homem entra numa farmácia em Groaíras e baixa as calças. JC volta já. Com a eficácia da vacina contra a Covid-19, nós aumentamos a proteção contra o vírus e conquistamos a segurança de estarmos juntos de novo. Por isso, não deixe de tomar a dose bivalente de reforço, que imuniza contra o vírus original e sua variante Ômicron. Se você faz parte dos grupos trabalhadores da área da saúde, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas acima de 12 anos que são imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas e pessoas com deficiência permanente, procure um posto de saúde e vacine-se. E lembre-se, é preciso já ter tomado pelo menos 2 doses da vacina há no mínimo 4 meses para fazer o seu reforço. Governo do Ceará. Com a eficácia da vacina contra a Covid-19, nós aumentamos a proteção contra o vírus
e conquistamos a segurança de estarmos juntos de novo. Por isso, não deixe de tomar a dose bivalente de reforço, que imuniza contra o vírus original e sua variante Ômicron. Se você faz parte dos grupos trabalhadores da área da saúde, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas acima de 12 anos que são imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas e pessoas com deficiência permanente, procure um posto de saúde e vacine-se. E lembre-se, é preciso já ter tomado pelo menos 2 doses da vacina há no mínimo 4 meses para fazer o seu reforço. Governo do Ceará. O médico cearense preso na Paraíba por bater na ex-namorada em São Paulo já foi detido por 2 crimes cometidos aqui no Ceará. Esmênia, ele fez uma criança refém e agrediu policiais, é isso? Isso mesmo, viu, Alexandre? O caso foi em 2015, na região de Alto Santo, ali na região jaguaribana, aqui do Ceará. O Gerisvânio Galdino do Nascimento, era uma noite de vaquejada, ele se envolveu numa confusão, segundo as informações, por estar fazendo ali gestos obscenos. Ele quis fugir da polícia, após quebrar uma barraca de espetinho e também bater num dos agentes. Invadiu uma residência e fez uma criança de 10 anos refém. Além disso, Gerisvânio foi levado para a delegacia e na delegacia, com sinais de embriaguez, ele quebrou a porta e também a vidraça da sala de reconhecimento da delegacia. A polícia prendeu em flagrante, na época réu primário, mas a liberdade provisória não havia sido concedida. Dessa vez ele foi preso novamente na Paraíba, após cometer violência doméstica na cidade de São Paulo. Viu, Alexandre? Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Esmênia. E agora da região norte do Ceará vem um flagrante de importunação sexual. Quem traz as imagens e conta essa história pra gente é o Jonas Deisson. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem abaixa o short e fica pelado dentro de uma farmácia no centro da cidade de Groaíras, aqui na região norte. Nas imagens é possível observar o momento em que o homem que tem problema de visão abaixa o short no momento em que a atendente da farmácia se ausenta. Sem nenhum pudor, o homem fica vários minutos na mesma posição até perceber a chegada de uma cliente, onde ele rapidamente levanta o short. A polícia militar chegou a ser acionada, mas o homem que aparece nas imagens registradas pelo circuito interno de segurança da farmácia não foi preso. A funcionária do estabelecimento comercial relatou que foi um momento crítico e nojento que ela acabou presenciando em seu local de trabalho e disse que jamais imaginaria passar por algo parecido. Eu não soube como reagir na hora diretamente. Tudo que eu soube foi chorar. Liguei para minha patroa, liguei para a menina que trabalhava comigo, falando, olha, eu tô aqui sozinha, tem um homem que tirou a roupa na minha frente. Eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei como reagir, me portar diante disso, porque foi uma coisa que eu presenciei que foi muito forte e marcante para mim. A atendente informou ainda que o mesmo homem voltou na farmácia no dia seguinte. De Sobral, na região norte, Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. O JC termina aqui, um feriadão de muita paz para todo mundo. Boa noite.